Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o objetivo de te ajudar nas suas atividades escolares e universitárias, te ajudar a conquistar uma vaga, uma oportunidade de emprego, numa seleção de emprego, num concurso público, enfim. Aqui você tem uma ampla biblioteca com conteúdos de humanas, matemática básica e inglês, tudo para facilitar o seu dia a dia como estudante. Precisamos do seu like, precisamos da sua inscrição, para dessa forma ampliar o nosso projeto, para que dessa forma esse projeto alcance mais estudantes, mais alunos. E é através do seu like, é a forma que nós mostramos ao YouTube a relevância dos conteúdos aqui. E é um trabalho de utilidade pública, cujo objetivo principal do sistema de ensino Monte Carlo é viabilizar, dinamizar e expandir a qualidade do ensino público, formando assim pessoas com maior capacidade intelectual para agir em sociedade. Dito isso, vamos dar início à aula de hoje. Hoje mais uma aula de sociologia, onde nós ainda estamos falando de cultura e vamos expandir um pouco mais esse debate para a questão do diálogo cultural, né? Saber do que é que se trata esse termo, diálogos culturais. E para início, eu trouxe uma reportagem. Essa reportagem ela foi publicada em 2019, só para exemplificar do que se trata essa aula de hoje. Então, nessa matéria do dia 27 de dezembro de 2019, falava que Maísa Silva ela publicou uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram, que na quinta-feira vigente, né, dia 26 daquele ano, eram fotos que mostravam a sua viagem que ela estava fazendo pelo Oriente Médio com seus pais e o namorado. E em uma das imagens, o casal aparece dando um beijo em frente ao maior edifício do mundo, o Burj Khalifa. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem pelo nosso ponto de vista, brasileiros e ocidentais. Só que o cenário dessa foto e desse beijo é Oriente Médio, mais especificamente Dubai. O problema é que, segundo a legislação do país em questão, é tolerado a pessoas casadas dar as mãos, mas beijos e carícias são considerados uma ofensa à decência pública. Demonstrações públicas de afeto, bem como assédio sexual, se dirigir a uma mulher em público, isso pode render pena de prisão ou deportação. Entende a gravidade do problema? Mas vamos lá. Essa notícia de 2019 demonstra o seguinte: mais do que reivindicar um direito de igualdade, é necessário lutar pelo reconhecimento das diferenças. Se a diferença é normal, é necessário lutar para que a garantia daquilo que chamamos de interculturalidade ou relações sociais culturais, a garantia, né, desse direito cultural, por assim dizer. Relações interculturais significa a valorização, a interação e a comunicação recíproca entre os diferentes sujeitos e grupos culturais. A interculturalidade é a ideia que tem por base o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra as formas de discriminação e de singularidade social. É tentar promover relações de diálogos e a relação igualitária entre pessoas e grupos que pertencem a culturas diferentes, sem perder de vista a crítica às relações desiguais de poder entre grupos e pessoas. Isso, em súmula, diz que o beijo, do ponto de vista ocidental,
ele não tem nada, não tem problema algum. Mas nesse caso em questão, da mesma forma que ela acharia impositivo, arbitrário, essa proibição ou a utilização da lei daquele país, a Maísa, né? Ela poderia entender isso como um abuso, mas ela também tem que entender que ela pertence a uma cultura, ela foi para um país de cultura completamente diferente, e para aquela cultura o ato dela foi um escândalo. Então é necessário conhecer outras culturas, até mesmo para saber como se comportar, para não passar por situações como essas. E você se vitimizar, achar que está sendo colocado sob arbitrariedade, onde na verdade o que você está praticando é uma agressão cultural. E então nós concluímos que interculturalidade é um processo dinâmico e permanente de relação. Essa relação permanente de se conhecer e permitir conhecer o outro. Comunicação e aprendizagem entre culturas e condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas e na sua diferença. Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e políticas e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos, e sim reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e política que interpela ao conjunto da sociedade, que parte de práticas e ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade, solidariedade e uma meta a alcançar. Então, na sociedade brasileira, ainda há muita dificuldade em reconhecer e promover o diálogo e a troca entre diferentes grupos. Eu estou falando isso entre os nossos iguais, entre nossos contemporâneos. Se é tão difícil manter esse respeito à diferença para promover uma igualdade de respeito e convivência, imagine isso em um outro país, com legislação e cultura que, por ignorância, as pessoas não conhecem ou não se dão o trabalho de conhecer. Então, pois ainda, aqui no Brasil, ocorrem muitos casos de violência contra os homossexuais, atitudes e comportamentos de rejeição a pessoas com deficiência, violência contra mulheres e negros, e só para deixar alguns exemplos. O simples fato de ser diferente sobre diversos aspectos dificulta que certos indivíduos tenham acesso a bens, a oportunidade de trabalho e até mesmo de frequentar espaços. Nesse caso, podemos concluir que, isso é uma pergunta, interculturalidade é o oposto de etnocentrismo? Etnocentrismo que foi o tema da nossa aula da semana passada, tá? Para mais detalhes, dá uma passadinha lá para se inteirar do assunto e para tentar responder essa pergunta aí. O que diferencia um ser humano dos outros seres é sua capacidade de dar respostas aos diversos desafios que a realidade impõe. Mas essa preocupação com a realidade e esse agir no mundo não se dão de maneira isolada. É na relação entre homens e mulheres e destes e destas com o mundo que uma nova realidade se constrói e novos homens e mulheres se fazem, criando culturas e fazendo histórias. E essas culturas e histórias sempre se relacionam entre si. Por isso, as diferenças sociais e culturais, que são os aspectos mais humanos que existem entre as pessoas e as sociedades, pode se expressar através do etnocentrismo ou das relações de interculturalidade. Segundo Boaventura de Souza Santos, ele defende que temos o direito de ser iguais sempre que a diferença nos inferioriza.
e temos o direito de ser diferente sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, é uma frase de efeito bastante bonita, por sinal, mas que insisto dizer que por ignorância e até mesmo por estupidez e intolerância, elas não conseguem ser colocadas em prática. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de acompanhar aqui as nossas videoaulas. Não se esqueça de deixar o seu like. Visite nossas playlists, está lá tudo separadinho para te auxiliar. E dúvidas, deixa aí nos comentários. Fiquem todos bem e até uma próxima.